escritor Paulo Caetano, que a gente já conhece há algum tempo. É um prazer inenarrável te receber aqui no nosso programa, primeira vez no Conectados, né? No Conectados é a primeira vez? No Conectados, sim. No Conectados é a primeira vez. Nós já tivemos Rasgando o Verbo algumas vezes. Rasgando o Verbo, é um cara que realmente rasga o verbo. Então, é um prazer. Hoje nós estamos aqui com Paulo Caetano no nosso programa aqui, Conectados com você. Eu quero que você compartilhe, que você comece a seguir a nossa página, participa do nosso programa. Hoje nós vamos falar sobre o efeito da música e nós temos aqui Paulo Caetano. Seja muito bem-vindo ao nosso programa. Obrigado pela oportunidade, né? Obrigado pela oportunidade de falar sobre algo que eu gosto muito, que é de escrever a cultura também que está dentro de mim. A minha essência, né, vive muito isso, a cultura. Eu sou de uma região onde a cultura flora, né, o reizado, a minha descendência é quilombola, então a gente vive cultura praticamente. Nós vamos começar o nosso programa. Hoje nós vamos começar diferente aqui. Joaquim, eu quero que você faça a primeira pergunta aqui para o Paulo Caetano. Faça a primeira pergunta para ele. Isso é muito bom. Gente, é como se fala, né? A gente fica muito satisfeito com essa presença dessa pessoa aqui no nosso estúdio, porque é companheiro de várias datas, né? Vários programas que nós já tivemos a oportunidade de estar junto, né? Então, assim, eu admiro muito a cultura quilombola, porque é uma cultura que o Brasil vive essa cultura como se fosse os índios, né? Na realidade, a cultura indígena, quilombola, africanos, né? São coisas que marcam as histórias e muitas pessoas ficam sem saber, às vezes, ou conhecimento profundo sobre a história dos quilombolas. E, Paulo, eu sei que você é uma pessoa que veio da cultura quilombola, e a música, a musicalidade dos quilombolas, qual matriz que eles seguem? Na verdade, assim, na minha região, o reis, a folia de reis, ela é muito forte, tanto que quem sai de outros lugares que vai conhecer lá se apaixona. Eu tenho o privilégio, né, fiquei um tempo sem ir lá. O pessoal fez uma dança lá a minha homenagem. E assim, é muito gratificante. Então eu tenho essa paixão, né, pela música. Para você ter noção, a fanfarra na época da escola é muito aproveitado. É difícil um quilombola que não saiba tocar uma percussão da nossa região. Isso aí Qual que é a região? Qual eu sou do norte de Minas. Minas Gerais. Isso. Já pegando apanhado aqui, a minha região é uma das melhores, do que tem as melhores terras do mundo. Você fala plantável? Para plantar. A melhor terra do mundo. Onde saem as melhores frutas, que é do Projeto Jaíba, que é da minha região, do norte de Minas, mas é muito pouco aproveitado isso. Em 1960, uma pessoa que eu admiro demais, o senhor Frísio Lima, e compositor, fez o hino de Manga, onde ressalta isso, né, que fala: manga querida de fértil chão, salve, salve, salve pela instrução. São coisas importantes que a maioria dos meus conterrâneos não sabem. E o finado João Moreira, o hino nacional da cidade de Manga, parece que foi feito por um astro do Rio de Janeiro da época, mas não, foram por duas pessoas da região da cidade de Manga, e ressaltando o potencial da terra. Manga querida de fértil chão. A terra lá é muito produtiva. O semiárido mineiro é a melhor terra do mundo e pouco aproveitada. Muito pouco aproveitado. Um exemplo básico disso é quando se fala de cachaça. Cachaça, a melhor cachaça do mundo é de onde? É de Minas, né? É de Brasil, né? De qual estado? De Minas. De que região? Do norte de Minas. O pessoal daquela região vende a cachaça para Salinas. Salinas pegou o mérito, mas a cachaça mesmo é do semiárido, ali bem próximo do Rio São Francisco. A nossa terra planta a melhor cana caiana, que é a melhor cana para fazer cachaça. O melhor arroz e o melhor feijão. A nossa terra é muito rica. Por que a terra é boa? Por que é a melhor terra? O sol, o semiárido mineiro, as margens do Rio São Francisco,
ela é uma terra que ela é um cerrado que não é 100% seco. Acaba que, devido ser nas margens do Rio São Francisco, ali próximo, um exemplo disso é quem conhece a Bahia, ali próximo ali de Coco, Correntina, aquela região é rica também. Eu acho que onde o Ariel mora, né? O seu pai é Correntina? É isso mesmo. Eles têm as mesmas características. É interessante você falando sobre isso aí. Eu tive entregando, na época, fazendo serviço para uma empresa no estado, aí eu entreguei um fórum lá em Flores de Goiás. E lá eu conheci a cultura quilambora pelos... Lá são... Deixa eu me lembrar o nome... Calvocante. Sim. Então, eu estava observando também que aquela região de Flores ela é muito rica e na cultura, na terra também, na plantação de arroz. E aquela região de Flores e São Domingos são muito, muito bem aproveitadas essa questão mesmo, né? E Calvocante também, um grande abraço para a cultura lá de Calvocante mesmo, que é a cultura quilambora também. Um forte abraço para vocês. E estamos aqui, a gente levamos cultura e escutamos essas coisas que às vezes as pessoas não têm muito conhecimento porque não são tão divulgadas igual as outras coisas, né? Mas é interessante citar, nem todo mundo, essa geração não sabe o que é cultura quilombola. Então seria bom vocês explicar que a cultura quilombola veio dos escravos, né? Essa geração de jovens não sabe o que é isso. Exatamente. Na época, antigamente, a nossa terra ela foi muito bem aproveitada pelos senhores. E eu vou falar aqui alguns nomes que souberam extrair, eram pessoas riquíssimas da região nossa. O finado João Pereira e o Bembem, eles eram os coronéis da época. Uhum. E a nossa descendência enriqueceu esse povo. Meu povo enriqueceu esse povo. Só que a terra não deixou de ser produtiva. A terra produtiva continua lá. Só que assim, a política pública ela veio, só que ela não veio para ajudar realmente, de fato, como deveria ajudar a nossa gente. Por exemplo, eu tenho muita vontade de ver o meu povo andando de caminhonete, eles têm potencial para isso. Tem potencial, a terra continua boa, não mudou nada. Né? Porém, ficou improdutiva. Tem muito assistencialismo que faz com que se torne improdutivo. E aí, se plantar, nasce. Esses tempos atrás, um amigo meu foi fazer um plantio de tomate lá, ele surpreendeu, que estava dando igual uva. Só para você ter noção do potencial. Então, assim, a nossa região ela é muito rica, e eu falo com toda a certeza do mundo, eu quero que me prove o contrário. Em 1960, uma empresa dos Estados Unidos foi fazer uma análise da terra, da região, onde 230 mil metros quadrados foi detectado como terra super produtiva, onde surgiu o projeto Jaíba, que desses 230 mil metros quadrados, eles pegaram 100 mil metros quadrados, é isso mesmo, que é do Rio São Francisco até o Rio Verdão, e fez o projeto de irrigação, o projeto Jaíba. A parte do que seria a parte da minha região, na cidade de Manga, ela poderia ter feito também, ela foi estudada, poderia ter feito também. Cara, assim, a visão, Deus me permitiu que eu saísse da minha região para mim estudar a minha região. Eu tenho uma visão de lá que eu fico vendo ouro na minha região. É muito produtivo. É muito produtivo. Mas quem está lá vê o quê? Não, eu acho que assim, é necessário. Você tem uma outra visão agora, né? Sim, isso. Quando eu estava lá não tinha essa visão, não. Quem está lá vê o quê? O que eles veem, né? O que o pessoal vê? Vê pobreza? Vê... Isso, vivem limitado. Eles vivem limitado. Tem tudo lá, mas só que muitas das vezes eles são usados, manipulados. São assim, não é aproveitado como deveria. São muita terra que poderia ser utilizado. Meu pai plantava muito feijão, na época meu pai deixou da roça e adquiriu um comércio na cidade. Não foi porque não estava produzindo, não. Produzia. Às vezes falta mão de obra também. O cachorro, quando ele está com fome, ele vai longe atrás da caça. E hoje, se você está com a barriga cheia, você olha ali, você deixa de fazer alguma coisa. Mas você se conforma com aquilo. Mas se o meu povo sonhar, eles têm muita coisa.
Muita coisa. Não depende de governo, não depende de ninguém. A terra é muito boa, a terra é fértil. É muito fértil, é fora do normal. Em relação, só para você ter noção, nós temos... o sol é vida, né? Na nossa região tem a maior fazenda de energia solar da América Latina. Na região lógico que estão implantando, que é em Matias Cardoso, a região de Matias Cardoso. A Codevasf, ela faz investimento muito aonde as pessoas têm interesse em desenvolver. A Codevasf eles fazem investimento. Nós temos a maior distribuidora de banana do mundo, que é a Barasnica, que é do projeto Jaíba. Inclusive aqui no Polo Industrial de Aparecida tem uma, que é de lá de Jaíba, da minha região. É a parte que eu falei que fica dentro dos 100 mil metros quadrados lá, que foi aproveitado, que fez a irrigação. A primeira irrigação que foi feita foi no projeto Jaíba, aquele que acontece no Nordeste. O primeiro que foi feito foi em Jaíba. E olha que coincidência, o Rio São Francisco também, na região do Nordeste, só para você ter noção. Esse rio ele é abençoado. Abençoado. Se o povo soubesse, quisessem aproveitar dele, ele era muita riqueza que levaria. E aí, em relação ao meu povo quilombola, voltando aqui à cultura, o povo, eu costumo dizer que quem nasceu no brejo não perde pulo para sapo. A nossa educação, na cidade, no povoado de Brejo São Caetano, povoado a cidade o povoado quilombola de Brejo São Caetano, é muito boa, muito boa. A gente sai para fora e aí a gente não vacila muito não. Então assim, nós estamos falando de algumas coisas que a pessoa discute, a gente consegue falar sobre várias coisas, mas a negada lá é ligeira, o povo é esperto. Deixa eu só fazer uma pergunta. O povo quilombola foi principalmente a música, ela veio muito da África, né? Isso. Então, o que você tem a me dizer a respeito disso aí? Buscou muita coisa da África, aprendeu muita coisa. Você que viveu entre eles lá, qual estudo vocês fazem para falar aqui pra gente? Primeiro que a característica da região, né? Isso. É porque existe uma influência muito grande da África. Sim. Entendeu? Principalmente naquela época não tinha TV, não tinha internet. E existe uma influência da África. Sim. A dança, a música. Exatamente. Entendeu? Uhum. Então, por quê? Sendo que você está lá no norte de Minas Gerais e a África no outro continente. Como assim que isso chegou aqui? Eu aproveitar a oportunidade aqui para agradecer a Késia Posidônio e Leopoldina, que elas resgataram, né, devido à característica da nossa região, ela foi entender, né, nós, as mesmas cores, os mesmos ritmos musicais, né, os costumes bem parecidos. E aí ela foi estudar, foi trazendo, foi florando lá o que tinha a ver. Ela conseguiu ver a ligação da nossa essência com a nossa matriz africana. Ela conseguiu fazer todo esse estudo e hoje a gente vivencia isso, principalmente quem está morando nas comunidades hoje, tem toda assistência, né, por ser um quilombola. E eu aqui também tenho o benefício de ser um quilombola, com muito orgulho. Às vezes a gente diverge sobre posição política, mas sobre a essência não. Sobre a essência ela prevalece. Mas tem uma coisa que eu observo também, que, olha bem, você está fora do âmbito onde você nasceu, você cresceu ali, e está aqui no Goiás, bem distante da realidade de onde você vive. Então, como você e outros também saíram da sua região para ganhar o mundo e levar essa cultura aos conhecimentos de outras pessoas. Então, qual é a forma mais fácil que vocês vê para poder levar esse conhecimento através de quê? Política ou às vezes também um grito no escuro, porque geralmente você está aqui. Então, quando você acha uma porta para poder estar falando da sua cultura, dos seus costumes, é muito importante que isso abra. Mas vocês veem dificuldade para poder entrar na mídia, para poder estar falando sobre isso aí? Você acha espaço
na cultura, ou que seja também nas televisões, rádio, para estar falando sobre a essência de vocês lá? Eu agradeço muito essa oportunidade, né? Esse assunto abordado agora por você, porque esse é um momento de falar algo que eu tenho certeza que a maioria das pessoas não sabem o potencial da nossa terra, não sabe a essência, o porquê foi feito o hino da nossa região, da nossa cidade, quem foram os compositores, entendeu? E aí, assim, foi bom frisar isso, porque para as pessoas irem a fundo e pesquisar também, para eles entenderem o potencial da nossa terra, da nossa região, o nosso solo, a nossa riqueza. E para mim falar isso, simplesmente falar, é um grito no escuro, igual você falou, talvez ele não teria tanta força quanto está tendo agora aqui através de uma rede social, que pode ser replicada e fazer com que pessoas como o seu Malaquias, que vivenciou daquela época, né, que ele pode comprovar, se alguém estiver vendo esse vídeo agora, vai e pergunta ao seu Malaquias, que é uma das pessoas mais velhas da cidade de Manga, né, quem foi o seu João Moreira, né, e como que surgiu o hino nacional de Manga e por quê, né, a riqueza que é a nossa cidade, da nossa terra, que é pouco aproveitada. Eu vejo com muito orgulho você falando sobre esses autores, né, musicais, e serve também como uma referência até para você também escrever suas composições também. Sim, sim. O Anfrísio de Lima, ele era ele era escritor. Na minha região, tem algumas pessoas que eu considero os melhores do mundo. Eu vou trazer sempre para a minha região, que foi o finado Antônio Montalvão, né, que fundou a cidade de Montalvânia, no norte de Minas, teve conflito com os coronéis da época e fundou a cidade de Montalvânia, projetou a cidade de Montalvânia, que era município de Manga. Ele fez com que Montalvânia virasse uma cidade, colocou o nome dele só de birra contra os coronéis. Ele criou sua própria cidade, que é uma cidade planejada. A cidade de Montalvânia é uma cidade planejada. Hoje você olha, você imagina que ela foi feita recentemente, devido ao projeto arquitetônico da região, feito por ele. Já abrangendo aí, eu gosto muito de falar sobre isso aí, vocês ainda me dão corda. O meu avô Nelson Francisco Neres, é aluno do Antônio Montalvão. Olha só que fundou a cidade de Montalvânia. Né? E meu avô era professor na minha região. Você sabe como que chamavam o meu avô lá? Meu mestre. Meu avô era muito inteligente. Ele tinha o Atlas Mundo na cabeça. Muito inteligente, muito inteligente. E aí o pessoal fala que, assim, quem mais... Tem um filho do meu avô que mais parece com o meu avô do que eu. Porque eu gosto muito de política. E puxei o meu avô. E meu avô, por si, ele já era inteligente. Imagina o cara igual meu avô precisar de pegar aula com outro cara. Mas você gosta de política devido à necessidade que você via as coisas acontecer, ou você passou a gostar de política aqui quando você veio aqui para Goiás, para Goiânia, você viu uma outra realidade? E até te perguntar, porque a gente vê os brasileiros indo para fora, né? E chega lá, os brasileiros esquecem da sua origem. Sim, sim. O ambiente, ele pode mudar uma pessoa. Você está fazendo algo histórico aqui, você está falando da sua cidade, mas a gente conhece, na maioria das vezes, quem sai, como se diz, da necessidade, dos dias difíceis, quer esquecer. Não quer falar de tempos que o avô, que a tia viveu. Então você tá falando algo aqui que é histórico. E por que o ambiente influencia? Na verdade, às vezes eu me pergunto o que eu estou fazendo aqui. Interessante. E aí, ao mesmo tempo que eu faço essa pergunta, eu respondo que eu precisei de afastar da minha cidade para me entender como que eu conseguiria mudar a realidade do meu povo. Isso é muito forte, porque eu tenho uma responsabilidade social com a minha região. E sua esposa é calembora também? Minha esposa não. Ela é de Vanderlei, Bahia. Da Bahia. Mas ela não é quilombola, não.
Então eu tenho uma responsabilidade social sobre a minha região, que me machuca muito quando eu vejo o sofrimento do meu povo. E eu não posso fazer nada. Com 17 anos eu fui vice-presidente da Pastoral Comunitária, então eu já estava envolvido no meio político, eu já era envolvido, querendo ou não. Mas lá em Minas. Lá em Minas. Isso. Eu já estava envolvido, já era envolvido na Pastoral Comunitária. O meu avô subia no caminhão para fazer lá nos comícios, e eu subia e ficava grudado assim na perna dele, assim, ó, ficava lá em cima, lá, e ele falando. O bom do meu avô é que é o seguinte, ele tinha um respeito tão grande que tinha um comício de um político hoje, no outro dia tinha um comício do outro, ele falava nos dois. Ele era uma autoridade. E ele tem lá um centro social Nelson Francisco Neres, é um centro social de multisserviços que assim, mostra para mostrar sobre quem foi, deixou a referência de liderança da comunidade. Então, assim, meu avô pensava muito sobre o desenvolvimento. Essa crença e essa prova sobre a potência da terra, em 1988, meu avô fez com o pessoal da Emater, para mostrar, meio que indiretamente, o potencial da terra. Ele fez um plantio de arroz que eu era criança, pequena na época, eu tenho na minha mente aqui. Ele ganhou um prêmio da Emater com o melhor plantio do norte de Minas de arroz. Aquela roça de arroz a perder de vista. E a terra mudou? Não mudou, é a mesma terra. Ele tinha vontade muito grande de ver aquilo crescer na cultura. Meu avô tinha uma vontade ardente e ele levou máquina de beneficiar arroz, máquina de beneficiar feijão para a região. Era muito sofrido, ele era muito criticado, mas ele era muito guerreiro. O sonho dele era ver aquilo ali acontecer. Eu acho que eu herdei isso dele. Quer fazer uma pergunta, Joaquim? Sim, o Ariel já prepara a primeira música Outra coisa dele. que você tocou no assunto aqui que me chamou muita atenção, você frisando essa passagem do seu avô aí, que ele levou máquina para lá, né, e também depósito de conservação ali de arroz, né, e feijão. E hoje, como é que está lá o povo nessa região? Ainda continuam os mesmos costumes ou migraram ou diminuíram? Como é que está hoje? Porque hoje, assim, a cultura hoje ela tem um incentivo do governo. Nesse eu não sei como é que está sendo, mas assim, já teve sempre apoio governamental nas terras de vocês para poder incentivar a cultura, a vivência ali naquela região ali, a produção para suportar e ser distribuído, centro de distribuição para ajudar a população quilombola da região. Os governos, eles ajudam ou ainda tem dificuldade de chegar recursos para vocês lá? O benefício, o assistencialismo, ele vem para os patriarcas da família. E aí os jovens, enquanto as mães estão recebendo os benefícios dos governos, eles estão ali se mantendo. Só que os jovens têm sonho. É aí onde que acontece a evasão populacional. Se o incentivo fosse para que a família crescesse junto, não teria necessidade da evasão populacional. A minha cidade tem um déficit muito grande. Ela tem um déficit populacional muito grande. E aí agora eu vou falar uma coisa aqui, que se não tomarem cuidado com o que está acontecendo agora, o que é sonho da cidade pode virar uma tragédia. A sonhada ponte do Rio São Francisco, que atravessa a cidade de Manga para Matias Cardoso. A minha cidade, ela vai ficar no meio do trevo, que vai ligar Matias Cardoso direto na BR-135, passando por fora da cidade de Manga. Hoje a balsa passa dentro de Manga. Se não criar uma política pública para atrair, aproveitar agora, nessa época de obra, as pessoas que irão trabalhar, serão mais de 1.000 empregos gerados indiretamente. Se não criar uma política pública para poder atrair essa gente e fazer com que quem esteja passando pela ponte sinta a necessidade de voltar dentro da cidade,
para ver o que tem de bom dentro da cidade, vai aumentar a evasão populacional. Pode se tornar uma cidade fantasma, no caso do que você está já prevendo. Mas a política pública, eu acho que esse governo não tem muito interesse com a política pública não, né? O Lula, ele mostrou, você vê alguma coisa, o interesse de querer ajudar? A gente vê hoje o governo atual, hoje não tem esse interesse de... Não só nisso, a gente vê culturalmente, talvez trazendo algum benefício em verbas, mas interesse de querer evoluir a cidade, não tem interesse nenhum. Quem são os eleitores do atual presidente hoje? São as pessoas que têm menos informações. Justamente. E eu vou ajudar essa gente, automaticamente eu perco os meus eleitores. Interessante. A minha cidade, ela tem o potencial de se tornar a melhor cidade do norte de Minas hoje. Por quê? Eu tenho um prefeito lá que ele é do mesmo partido do deputado federal, que é irmão dele, que o presidente. Você imaginou querendo desenvolver a região? O que esse povo pode fazer pela região? Só que eles não têm a visão que... Agora, por exemplo, nós estávamos com a BR-135, que era de responsabilidade do governo federal, e ela não tinha acontecido. Como o governo do estado é oposição ao governo federal, o governo do estado... Peraí, o governo de estado lá do norte de Minas... Não, de Minas. Eles são da esquerda? Não. Eles são da direita. Eles são da direita. Ah, tá. Então aí, ele é oposição. Ele é oposição. Então eles querem que o benefício chegue, mas só que não tem parceria com a esquerda. Na verdade, assim, só para você ter noção. O outro são duas vias de muita necessidade lá na nossa cidade, que era a rodovia, a BR-135, que corta Minas, vai até Lençóis do Maranhão, e a ponte do Rio São Francisco, que vai ligar o norte de Minas, praticamente a nossa região, com a maior parte do Brasil, que é a nossa capital praticamente ali do norte de Minas, Montes Claros ali, região. Porém, quando foi liberado o recurso para fazer a ponte, automaticamente destravou a verba para a construção da BR-135, muita coincidência, né, não? Uai. Se eles tinham o poder de fazer isso antes, o deputado federal tinha o poder de fazer isso antes, por que não fez antes? Precisou levantar a bandeira do outro lado ali, liberar uma verba ali para poder fazer um benefício para eles fazerem também, falar, nós também estamos trabalhando, né? Então, assim, não tem, eu imagino que não tem a intenção de fazer com que uma terra tão boa, tão rica, prospere. E uma terra boa. Então você acha que tem uma briga entre a esquerda e a direita e não tem intenção de evoluir, que nem você acabou de falar. Interessante que o Paulo Caetano acabou de falar, porque a gente vê hoje que os eleitores do Lula, respeitando você que é eleitor do Lula, o Lula não quer que chegue a evolução, porque se chegar a evolução, a maioria das pessoas vão prosperar, vão vencer, porque tem uma parte dos eleitores do Lula que vive naquele negócio, né? Eu quero carne, eu quero que a gasolina baixe, eu quero... Então, vai acabar não votando no Lula. Então, é melhor eu não evoluir aquela cidade, é melhor não mexer com essa ponte, porque a ponte ela vai começar a mudar tudo. Com certeza, com certeza. Interessante. Onde chega a evolução, chega o conhecimento, né? O conhecimento, ele está a toda a população. Se você tem uma região próspera e pulsante, logicamente a educação, não estou falando que não tem educação, mas as pessoas passam a ter mais conhecimento fora da realidade ali, igual você está aqui fora, vendo tudo que está acontecendo, vendo as fórmulas e tudo que é possível para melhoria, mas você lá dentro você não consegue ter essa visão. Por quê? Você simplesmente fica ali, vivendo aquela vida difícil e ali parado, estagnado no tempo, ali parado ali, vendo as coisas acontecendo. Na realidade, né? É sobreviver, né, ali, né? Com certeza. É sobreviver. A maioria das pessoas que estão ali tentando sobreviver. Aí você saiu da caixinha, você começou a pensar grande, cara, a gente pode fazer. Então, com certeza, fica melhor eu fazer mais aqui fora do que lá dentro. Isso. E aonde eu puder dar o meu pitaco,
pra lá, eu dou muito pitaco lá. Muita gente não gosta de mim lá. Eu não tô nem aí. Muita gente não gosta de mim e muita gente gosta, que tanto que poucas pessoas sabem. Mas não acontece uma reunião da comunidade lá sem que eles entrem em contato comigo. Olha que interessante. Não então acontece você se torna uma reunião líder fora, né? antes e depois. Eu não preciso falar quem são as pessoas. Nossa, que interessante. Mas as pessoas me ligam, falam o que vai acontecer, o que será discutido, o que eu acho. Mas você também tem uma representatividade muito grande pela questão dos seus pais, dos seus avós, né? E as pessoas políticas, né? Que foram outrora, e você hoje representa muito bem esses parentes passados que você tiveram, né? E não só, Joaquim, a gente dá para perceber que é o que eu acabei de falar. Às vezes a pessoa muda para os Estados Unidos e esquece da Goiânia, do Goiás, do jeito de falar, né, do que o pai ensinou. E é interessante que você está aqui no programa, você poderia falar sobre qualquer coisa que você quisesse. Você teve o prazer, eu quero falar sobre os quilombola, eu quero falar sobre a minha terra. Então dá para perceber por que o povo respeita muito Paulo Caetano, justamente que ele defende princípios e valores, entendeu? Ele não abre mão de forma nenhuma dos seus princípios, dos seus valores. E aí a gente dá para perceber por que ele participa das reuniões, porque aquele cara é diferente. Não é um João qualquer que vai embora do setor e fala assim, não, que tem gente que tem vergonha da sua própria terra. Essa é a realidade. Você põe um brasileiro e fala, de onde você é? Tem gente que fala assim, porque Goiás, falar de Goiás pra gente, tem muita gente que pensa que nós moramos no mato. Isso, você chega lá em São Paulo, onde você mora? Não vou falar. Não, nós não moramos no mato, não. Tem gente que tem vergonha das suas origens. E ficou bem claro, Joaquim, que Paulo Caetano não tem vergonha das suas origens. Pelo contrário, eu tenho muito orgulho da minha região. Né? Muito orgulho. E um detalhe, né? Isso aí, ó, gente, nós aqui do Goiás, a gente há muitos anos veio o nosso ídolo brasileiro aqui no nosso Goiás e fez um show aqui há muitos anos. E depois, chegando em São Paulo, ele falou que Goiás era uma fazenda asfaltada, né? Você lembra dessa repercussão? Eu vi falar. E aí agora é o seguinte, hoje eu atuo no mercado imobiliário. E aí, aproveitando, né, já falando sobre a fazenda asfaltada, passar um recadinho para ele, que a fazenda está sendo loteada. E quem tiver oportunidade, que compre agora, porque senão não terá mais oportunidade. Passando esse processo da fazenda loteada, virá o processo de verticalização da região metropolitana de Goiânia. A Aparecida de Goiânia hoje é como se fosse Goiânia há uns 20 anos atrás. Aparecida, Guapó, Hidrolândia e Aragoiânia virou cidade dormitório de Aparecida de Goiânia. Exatamente, e nós tínhamos esse título, né, Aparecida de Goiânia, que eu sou de Aparecida de Goiânia, nós tínhamos esse título de cidade dormitório, né, e hoje nós somos cidade acordadas, né? Isso, exatamente. E outra coisa que está acontecendo com a Aparecida de Goiânia, já voltando para cá, para esse, já que nós falamos de fazenda, a Aparecida de Goiânia, ela está entrando em um hype de desenvolvimento que a maioria das pessoas, nem os moradores de Aparecida de Goiânia, tem noção, não sabem. Se deixar, ela anda sozinha, mas aí tem o prefeito, né? Se deixar, ela anda sozinha, por quê? Por causa... O prefeito tá parando? Não, assim... Não, é porque ele tá viajando. Eu não tô vendo muito ele. Eu tô achando que ele tá viajando um pouco, viu? Sim, cara, eu vou falar pra você, não vou defender ele, mas ele, pra mim, ele é igual Ronaldinho Gaúcho. Ele olha pra um lado e toca pro outro. Porque se mexeu, virou, você vê alguma coisa. O que eu ia falar era realmente sobre o aeroporto de Aparecida de Goiânia. O pessoal não tem noção. Há 20 anos eu vejo falar desse... Isso, mas está acontecendo. Está acontecendo. O aeroporto Antares está acontecendo. E ele será um porto. É um porto seco, um porto aéreo, onde haverá escoamento para o Brasil todo. Nós estamos no coração... Não era Anápolis, não? Hã? Não era Anápolis? Mas lá é Porto Seco. É Porto Seco, só que de linha de trem, né? Como que se diz? E de caminhão, de trem e caminhão, que é aéreo, porto aéreo. Você entendeu o potencial? Caramba, eu vou comprar você trabalhando nessa rede aí, você está percebendo que isso vai para frente mesmo.
está indo para frente. Está indo para Tá frente. indo para frente. Nós fizemos o lançamento do loteamento próximo do aeroporto e foi vendido em 10 dias a primeira etapa. Então, assim, a visão que eu tenho, literalmente todo mundo está comprando. E automaticamente, se todo mundo está comprando, força o poder público a fazer o que foi premeditado a fazer. Investimento. Entendeu? Então, O pessoal tá comprando lá perto, tem medo do avião cair lá, não? não, na verdade, assim, tem todo um planejamento. Não é igual aqui em Goiânia, não. É um pouco diferente. O campo, lá são 200 milhões de hectares, considerando toda a estrutura aérea, tudo projetado para evitar esse tipo de situações. Aproveitando esse contexto que você está abordando aqui para a gente está vivendo, o Brasil está vivendo um momento muito complicado, onde há um déficit financeiro. Você vê, Aparecida há um déficit financeiro, Goiânia também, e você está abordando um assunto aqui que quem não comprou vai perder. Como é que está aí os bastidores, você que está mais aí adentro? Porque tem aquela musiquinha, né? O rico cada vez fica mais rico e o pobre. Porque o pobre, ele não fica sabendo das coisas que acontecem. Ele fica sabendo depois que aconteceu. E você, adentro desses bastidores aí, o que você pode falar pra gente? Aproveitar aqui que a gente está com Paulo Caetano, além de ser compositor, trabalha em outras áreas, vamos sugar esse homem aqui também. Você que está dentro, é a oportunidade hoje da pessoa comprar e fazer um dinheiro futuro, um investimento que de repente vai embora, ou não? Existe algo que está acontecendo no Brasil, um déficit final. Mas o rico, você vê, o rico sempre tem dinheiro. O rico vai fazer dinheiro. Eu estou querendo vou frisar aqui a pergunta que ele falou, mas eu quero frisar também, te indagando no mesmo sentido que a dele. Quanto tempo que nós temos para poder estar vendo essa facilidade de comprar terreno em Aparecida ainda? Sobre o terreno em Aparecida, eu costumo dizer que Aparecida de Goiânia e Goiânia, a região metropolitana de Goiânia está no hype agora. Isso é coisa de governo. E coisa de governo ele vai acabar nos próximos 2 anos. A gente não sabe como será o próximo governo e o que acontecerá com os próximos governos. Aqui, hoje, você não tem necessidade de fazer uma casa de 2 milhões num condomínio fechado. Você pode fazer num bairro. Você tem segurança. As empresas, elas vêm e investem na capital porque pessoas estão vindo de fora. Aparecida de Goiânia, né, a capital Goiânia e Curitiba foram as capitais que mais recebeu gente do Norte e Nordeste. Verdade. Nos últimos anos. O pessoal do Sul estavam fazendo campanha para que as pessoas se comportassem como os moradores da região, devido à quantidade de imigrantes que estavam chegando para lá. Goiânia é a segunda capital que mais cresceu nos últimos 5 anos. E sobre o que você me perguntou, até quando? Está crescendo, mas o que eu tenho certeza que é palpável é que é muito coisa de governo, segurança, tranquilidade. 2 anos. Coisa de governo. E aí, quando termina, vem o novo governo, a gente não sabe quais serão as políticas públicas que serão adotadas por eles, se conseguirão manter o mesmo ritmo que é esse governo, porque precisa de ter um pulso firme. Né? Não, sem dúvida, a gente tem o Caiado que tem um pulso firme. Vamos ser sinceros, Daniel Vilela não tem pulso firme para nada. Eu não acredito no Daniel, vou ser sincero aqui, vamos rasgar o verbo. Eu não acredito. Mas no Bruno Peixoto, Marconi é um cara que já pegou o estado de Goiás, então ser a mesma coisa não vai ser. Não adianta a gente pensar que Goiás vai ter a segurança. Hoje nós somos modelo. Goiás daqui 2 anos não vai ser modelo na área da segurança. Não adianta. Caiado vai sair de cena. Daniel, a gente sabe que Daniel, para mim Daniel não ganha, porque chegar lá na frente, a gente gosta também um pouco de política e a gente às vezes fica fuçando alguns bastidores. E a gente vê que vem Bruno Peixoto aí forte, a gente vê que o Marconi
crescendo. E vai sobrar que Daniel não vai ter vez para Daniel aqui no governo. Lembra do Vilmar? Vilmar estava forte, de repente ali deram uma rasteira. Eu acredito que vai acontecer a mesma coisa com o Daniel Vilela. Ali vai ser Bruno Peixoto ou Mabel ou alguém que entra ali junto com o Marconi para competir. Então, assim, eu acredito que Goiás, daqui 2 anos, você falou uma coisa interessante, não sei se o Joaquim concorda também, daqui 2 anos Goiás não vai ser o mesmo modelo de segurança, não. Quem é o modelo hoje? Quem pulsa firme? O Caiado. A gente sabe que a segurança tá do jeito que tá por causa do Caiado. Eu concordo, entre aspas. Se eu gosto muito de estratégia política e eu não gosto do governo, não gosto do Marconi, não gosto do Caiado, mas eu gosto do sistema de governo do Caiado. E eu gostava do sistema de governo de obras do Marconi. Então, são características diferentes. Só que, se o Marconi for inteligente, o Marconi ganha essa eleição. Só que o problema dos políticos é o ego. Porque se é simples, a receita do bolo é muito simples. O que está faltando em Goiás? O que está faltando em Goiás? O que está faltando para a gente poder fazer? Goiás está precisando de um homem de obra. Fomentar. Isso. Goiás está precisando não só homem de obra, mas você vai pegar Goiás hoje, tem muitas obras que tá parada. E eu até falo, se eu fosse governante de qualquer coisa, a primeira coisa que eu ia fazer, vamos pegar essas obras que gastaram dinheiro demais, vamos terminar essas obras primeiro e depois eu vou inventar de fazer outras obras. A jogada inteligente do Marconi seria o quê? Meu secretariado, ele é contratado pelo Estado e eu pago, então eu escolho quem eu quiser. O que deu certo no governo Caiado? Segurança deu certo? Continua, você vai fazer a mesma coisa, não muda nada, fi. Não muda nada, continua fazendo a mesma coisa. Eu dou autoridade general ainda. Continua fazendo a mesma coisa, você que é o secretário de Segurança Pública do Estado de Goiás. Ah, mas o Caiado quer me levar, mas ele não ganhou a eleição ainda, eu quero você fazer um... Mas aí o que acontece? Cheguei na Bahia, fui de Uber andar. E aí um cara falou assim, rapaz, a gente conhece ladrão aqui. Por que os ladrão não vai para Goiás? Porque o Caiado falou, se ladrão pisar o pé em Goiás, morre. Aí que tá o negócio. O Caiado, ele tem uma fama muito grande, Joaquim, que ele chega e fala assim, bandido justo. Será que o próximo governante, ele, por mais que seja o general, porque ele dá autoridade para matar. Aí que muda tudo, entendeu? Será que o próximo governante vai dar essa autoridade? Olha, nós estamos fazendo uma coisa deixa eu te falar uma coisa que eu vou dar o mérito da independência da Polícia Militar do Estado de Goiás. E a interferência do poder dos Ministérios Públicos e do Judiciário do Estado. O Caiado conseguiu fazer com que todo mundo andasse no mesmo ritmo. Justo. E aí, a polícia do Estado de Goiás, eles sempre foram um pitbull raivoso. Não é à toa que teve lá o 9º mandamento lá, aquela operação lá, onde teve os policiais envolvidos lá com extermínio, em grupo de extermínio. Isso não foi no governo do Caiado. A Rotan do Estado de Goiás, ela sempre foi bem respeitada. Então é muito simples se o Marconi tiver a humildade, deixar o ego de lado, porque ele tem um ego muito elevado, e deixar o ego de lado e falar assim, olha, a Polícia Militar do Estado de Goiás, colocar como plano de campanha, continua a mesma, vai fazer a mesma coisa que estava fazendo, porque a Polícia Militar do Estado de Goiás é independente, então a gente vai entender com a Secretaria de Segurança Pública quem que era o responsável por essa polícia estar desse jeito. Beleza? Secretaria de Educação do Estado de Goiás, nós estamos com o primeiro e segundo lugar aí, né, no IDEB, o ensino médio, vai continuar do mesmo jeito. Agora vai entrar um governo de infraestrutura.
Porque Aí Goiás... eu tiro. Nesse caso eu tiro, porque não está funcionando. Agora entra a infraestrutura, porque Goiás precisa voltar a crescer. Né? Goiás está precisando de voltar a crescer. O Brasil está precisando de governos, de obras. Está precisando de como se diz, uma base de JK. Nós não estamos tendo, não. Está precisando da essência do Iris Rezende, de fazer a cidade crescer. Política pública para desenvolvimento de bairro. Né, política pública para construir instituições públicas, reformar, e nós estamos precisando disso. A Aparecida de Goiânia está precisando disso. Esse cara que está aí, o prefeito de Aparecida, eu estou gostando do jeito dele trabalhar. Ele está falando sem conversar. Através... mostrando em obras, né? Ele está falando sem conversar. As obras não pararam. Na realidade, ele está mostrando uma maneira de governo que é no silêncio, mas sempre batendo forte. E a questão de política de segurança, no governo do Marconi, a Rotam foi extinta. E no governo do Caiado, a Rotam voltou. Aí já é uma outra briga, né? Exatamente. Mas aí quem ganhou mais o poderio... Aqui falou uma coisa interessante. Um poderio fala grande. que a polícia ela não respeita o Marconi. Sim. Na verdade, é o seguinte, o Caiado ele é um pai em relação a plano de carreira para a polícia, ele é melhor. Sim, isso aí é verdade. Tá saindo. Ele para plano de carreira, o Caiado é melhor para a polícia. Só que assim, é o que eu estou falando. Se ele fizer um compromisso com o pessoal da segurança, eu tenho certeza que fica muito mais fácil para ele levar essa eleição. Nós estamos falando aqui sobre política, aproveitar o Paulo Caetano, ele é compositor e compôs uma música sobre anistia, é o que está acontecendo hoje no nosso país. E meu amigo Ariel, aproveitar agora, ele vai soltar essa música, gostaria que você compartilhasse agora, né? Tá muito bacana, ele vai cantar aqui ao vivo pra gente, entendeu? Entendeu? Vai ser muito bacana aqui, então eu quero que você ouça aqui. Isso. Paulo Caetano. Vai passar o vídeo anistia. E ele vai estar cantando aqui. Isso, conosco. ao vivo. Exato. Pode. Será, meu Deus, se o mundo está se acabando? Será, meu Deus, se o Senhor está voltando? O que, meu Deus, está havendo com o universo? Porque o certo está errado e o errado está certo. Será, meu Deus, que temos que ficar calados, vendo o povo se perdendo e o mundo sodomizado? Por que será, meu Deus? O que será, meu Deus? Quem são essas mentes que querem nos calar? E quem fala em seu nome eles querem censurar. Novo prêmio, o céu chora e a dor não quer cessar, mas eu sei que tua mão ainda vem nos resgatar. Mesmo que a noite escura tente me fazer cair, tua promessa é luz e me ensina a prosseguir. A vozes presas por clamar pela verdade, homens caídos por sonhar com liberdade. Mas tua justiça um dia há de prevalecer, pois onde há o teu espírito, há o direito de viver. Eu vou erguer minha voz, eu vou seguir em frente, pois sei que tua palavra é luz e é semente. Mesmo que tentem calar, mesmo que tentem deter, o teu amor é teu espírito, ao direito de viver. Eu vou erguer minha voz, eu vou seguir em frente, pois sei que tua palavra é luz e é semente. Mesmo que tentem calar, mesmo que tentem deter, o teu amor é teu espírito, ao direito de viver. Estamos ao vivo de novo aqui na Conectados. Deixa eu perguntar aqui, Paulo Neves, esse vídeo fala um pouco
Isso! Fala como é que você compôs, por que você compôs, né? É um grito, né? É algo que vem de dentro da fora. Tá ligado? Isso é o que acontece. Nas rodas de amigos, quando a gente fala sobre os princípios, você se torna errado. Pela forma, pela configuração que o mundo foi criado, né? Eu falo na música, eu falo sobre o mundo estar sendo sodomizado, né? Sodomizado, trazendo Sodoma e Gomorra, né? Vou falar bem na cara mesmo, está sendo sodomizada, prostituição explícita, pessoas com essa frescura de ser livre, de escolher ter quem ele quer. Eu acho que é o seguinte, eu tenho minha posição sexual, sou hétero ou eu sou gay. Agora, a partir da hora que você é binário, aí você já entra na parte de sodomização, e você querer implantar isso. E quando você tenta defender algo diferente, que são os princípios, você é errado. Você está errado, você está desatualizado. Mas a minha base não é desse mundo. A minha base, meu princípio é da minha família, meu princípio é bíblico, né? E aí eu trago muito, sim, o que aconteceu em Sodoma e Gomorra, porque é realmente o que está acontecendo com o nosso país. O que aconteceu no Rio de Janeiro, no Carnaval do Rio de Janeiro lá? Pegar a imagem de Jesus Cristo e sair arrastando. E aí quem é que defende? Quem é que está defendendo? Quem é a nossa referência que defende e que patrocina esse tipo de evento? Uai, será que eu estou mesmo errado sobre o que eu penso? Será que eu estou errado? E aí eu decidi fazer, né? Será, meu Deus, se o mundo está se acabando? Será, meu Deus, se o Senhor está voltando? O que, meu Deus, está havendo com o universo? Porque o certo está errado e o errado é que está certo. Será, meu Deus, se temos que ficar calado, vendo o povo se perdendo e o mundo sodomizado? Por que será, meu Deus? Por que será, meu Deus? E fala quem é essa gente que querem nos calar, e quem fala em seu nome, eles querem cessear, eliminar de qualquer forma. Mas aí eu quero colocar um fogo na fogueira. Pode colocar. Antigamente, você veio de uma região que o povo é forte, né? Será que está faltando Paulo Caetano, Joaquim, e você que está assistindo? Porque hoje tá certo, nós temos hoje a justiça, que você não pode falar nada que te prende, mas antigamente prendia pior ainda também. Você não poderia ter essa liberdade, e quem queria fazer a diferença ia ser preso, fazia a diferença. Quantos foi preso na nossa época, né, antiga, e hoje o nosso povo parece que está calado e com medo. Com entendeu? Certeza. É o que você acabou de falar. Fizeram o que fez com Jesus, não com Jesus, mas ali com a paisagem dele, de tudo que ele é, e não aconteceu nada. E parece que a gente vai perdendo uma liberdade cada vez mais. Eu não posso mais falar, e aí parece que a gente está com medo. Eu não vou mais falar, porque se eu falar que eu sou processado, amanhã eu posso ser preso, ou amanhã pode acontecer algo comigo, entendeu? Você foi falar aí sobre, né, essas pessoas que têm princípios diferentes. Eu vi o Nicolas, eu acompanho o Nicolas e gosto muito do Nicolas, é um menino que está crescendo, e ele foi falar sobre X e Y, não existe outra coisa, existe mulher e homem. Ele falou assim, o esqueleto, quando morre, daqui 10 mil anos, você morreu, tá lá, vou pegar o Paulo Caetano e Joaquim. Como que eu vou saber se eles é homem ou mulher? A anatomia, né? Isso. Agora existe outra coisa? Não, esse aqui não é não, que esse aqui mudou. Por mais que ele muda, não vai sempre continuar o que ele é, entendeu? E a gente vê Nicolas, a gente vê alguns homens aí falando, e a gente vê outra parte se aliando. Mas se aliando por quê? Porque os caras são bacanas assim, mas se aliando com medo de ser preso,
com medo de repente, a pessoa levar um processo caríssimo, entendeu? Tem um cara que eu admiro, e olha que eu sou evangélico, vai falar, é o Danilo Gentili. Sim. Ele é muito doido e fala, entendeu? Fala o que tem na cabeça, e o que ele tem de processo, e ele fala, meu irmão, o que tem de gente, entendeu? Que é uma vergonha como brasileiro. Por quê? Ao mesmo tempo que eu defendo uma coisa, amanhã eu não vou defender. Por quê? Por causa, primeiro, do dinheiro, da corrupção, ou por causa do medo de ser preso. Paulo, você virou, trouxe para mim fenomenal, Joaquim, essa música, mas está faltando alguma coisa? O que está faltando? A culpa desses caras lá em cima, a culpa é porque a gente não tem mais homem mais. Na verdade, o que acontece? Nós teremos agora eleições para deputados estaduais, deputados federais e presidente e governador. E aí você puxa aí a ficha aí dos candidatos a deputado federal, a deputado estadual, deputado federal e governador, você analisa lá e ele tem um processo na justiça por algum envolvimento ou algum desvio de dinheiro. Ele tem um processo na justiça. Se ele tem um processo na justiça, quando ele entra no legislativo, esse processo ele vai direto para o colo de quem a gente sabe de quem vai, para quem vai. Mesmo que o processo dele ele foi transitado e julgado, esse processo ele vai atualizar esse processo. E aí, a partir daí, eu coloco alguns aditivos sobre esse processo que de advogado nenhum vai tirar. E aí, onde que eu chamo o meu amigo que é candidato a senador, né? Nós temos aqui Aparecido aqui, futuro candidato a senador, que tem processo na justiça. Eu gosto muito da pessoa, mas não dá certo. Por quê? Ele já vai para o Senado devendo para a justiça. E aí? Como é que eu vou defender ao meu povo? Se eu tenho, querendo ou não, eu tenho algum tipo de processo. O que falta? Porque muita gente se lambuzou do chiqueiro e deixou o seu nome sujo, e infelizmente eles não estão aptos para representar o povo. É o que acontece lá em Brasília. Uma grande maioria tem algum processo na justiça e a gente não entende por que quando o ministro vai lá fala no pé do ouvido dele, ele muda completamente seu voto. Não, e tem aquele negócio da ficha limpa, porque na verdade esse daí não entra, né? Vamos ser sinceros, ficha limpa o Lula não entrava. Ficha limpa, muita gente. O Marconi, você lembra do Marconi, do que ele foi acusado aqui no estado de Goiás? Entendeu? Então você vai olhar de tanta gente que foi preso, fui num lugar interessante, o rapaz me falou assim, ó, pastor Marcelo, tá vendo aquele cara lá? Aquele cara saiu pela porta de trás, ele foi preso, hoje está na reunião aqui política, daqui a um ano, passou 5 anos, daqui a um ano vai candidatar de novo. E eu descobri que ele ganhou. Aí, tá vendo? Então, assim, é uma coisa interessante. Não existe ficha limpa aqui em Goiás. Não existe esse negócio. Existe a mão de um ministro, a mão de um juiz, que de repente libera esse camarada. Aí é onde que eu te falei. Não tem mais pessoas de coragem no nosso país que vai colocar um break. Isso não vai acontecer mais. Entendeu? Pessoas boas... Você não vê pessoas boas ganhando para a polícia, você vê? E aí é o seguinte, o que acontece? Falta estratégia, falta eles jogarem quem tem pretensão em se tornar alguém que representa o povo, precisa de agir da mesma forma que o opositor age. Tem que ser jogador, a política tem que ser jogador, mas jogar sem sujar. Tem que ser calculista, tem que planejar, e quando você menos esperar, você já está apto para representar o povo. E hoje, por quê? Porque se você faz muito barulho, você é podado. Isso. Se você fizer muito barulho, você é podado. Aproveitando esse nicho aqui, eu gostaria de falar, voltando lá, né, sobre o princípio, e eu quero descer a lenha na direita e na esquerda.
fala muito de defender a direita, de defender a esquerda, aliás, que o preto, a esquerda defende o negro, a esquerda é contra isso, aquilo, mas ninguém defende ninguém. Um exemplo que eu quero dar sobre isso são as repartições. Os eventos do executivo, aonde negro é minoria. Nas câmaras, nos poderes legislativos, os negros são minoria. Por que eu defendo tanto esse povo e eles não estão aqui para defender a sua própria bandeira? Cadê ele? Eu preciso tanto. Como é que eu vou defender algo que eu não conheço, que eu não vivencio? Como que eu vou defender algo que não é de mim? Então, assim, falta hipocrisia tanto da direita quanto da esquerda. No meu ver, tinha que criar um partido político, e ninguém vai fazer isso, é óbvio, aonde desse a oportunidade, tanto de direita quanto de esquerda no mesmo partido, para que fossem discutidas pautas dos negros. Porque assim, cara, mas esse negócio de preconceito, isso não existe. Eu sei, eu sou preto, eu sei. Existe. Eu sei, ué. Isso aqui é uma coisa, eu vou falar, eu não sou, sim. Tem. É sim, é preconceituoso, porque se você, igual assim, a gente que é preto, se você anda mais arrumadinho, tiquinho, o cara fica te olhando doidinho pra saber o que você faz da vida. Se chega um branquinho, o cara não quer nem saber. Ou se você tá roubando alguma coisa. Você entendeu? O que esse cara faz? Você entendeu? Então, assim, nas repartições públicas, na hora de contratar, ali para os cargos ali de secretariado, executivos ali, o cara tem um gabarito fenomenal, tem um currículo fenomenal, mas a cor pesa. A cor pesa. Então, a política precisa que haja uma política pública de verdade. Tem um partido político aonde nesse partido político só serão negros. Só que aí é diferente, é negro de direita e negro de esquerda. Aonde serão debatidos assuntos e serão levados para votação coisas com coerência. Porque precisa muito disso. Nós precisamos de tirar essa cultura do que o negro só dá certo se for no futebol, no funk, né? Na música em si, porque tem muita gente inteligente. Recentemente, a Jojo, eu assisti isso à tarde, foi interessante você falar. A Jojo Todinho veio a público porque a Jojo Todinho, ela fala mesmo. E xingaram uma classe aí, que eu não quero dizer da esquerda, xingaram ela de macaca. E diz que ser um povo que defende a consciência negra, um povo que defende. E a Jojo Todinho falou assim: mentira, ninguém defende o negro. Defende não, é mentira. Ninguém defende o negro. Mentira. E a Jojo, massa de manobra. Isso, e a Jojo falou algo interessante. Esses artistas que vêm para falar, muitas das vezes vai defender o negro para ganhar imagem em cima. Com certeza. Ganhar imagem. Mas na verdade, ela falou algo interessante. Ela falou assim: se eu não me defender aqui, se eu não defender a minha mãe, se eu não defender eu aqui, que esse cara que xingou eu de macaco é você. Entendeu? Falou desse jeito. Se eu não defender, aí o cara vem aqui e fala assim, que defende a consciência negra, que existe. Não defende porcaria nenhuma. Eu achei muito bacana a fala dela, sabe por quê? Porque não existe isso, esses artistas. Não vou nem falar, não. Só aqui, eu voltando de realmente defender o negro. Eu quero que o meu povo, eu quero ver o preto andando de Hilux na minha cidade. Eles têm potencial para isso, meu irmão. Mas será se vai agradar os senhores lá, o pessoal da Câmara dos Vereadores? Pejorativo, né? Mas é porque justamente porque é criado, o preto era escravo. Criado que preto é burro, e não é isso. Nunca foi burro. Então, justamente quando ele vai andar de Hilux, o povo vai falar: como que uma pessoa assim tem a condição de comprar? Aí é onde a gente vira e fala: ou ele roubou, ou ele está fazendo alguma coisa errada. Mas não vai olhar para o camarada, porque tem muita gente inteligente, meu amigo. Para o camarada falar: aquele cara estudou, aquele cara fez a diferença, aquele cara guardou. E trabalhou, pô. Só na cultura mesmo.
Cara, eu vou falar um negócio para você. E eu ainda sonho em ver o meu povo, o povo mais próspero de Minas. Eu tenho um sonho de ver a minha geração, a geração próspera, devido ao potencial da terra, devido ao povo trabalhador que é, a resistência que o povo negro tem. Eu quero ver meu povo andando de Hilux. Eu tenho vontade, tenho um sonho. Eu tenho um sonho de ver chegar lá no meu povoado lá e ver duas, três Hilux e não ser de ninguém que foi de Montes Claros, que foi não, é daqui. É o cara que plantou ali 300 sacas de arroz, plantou não sei quantas sacas de feijão e colheu, porque lá tem condição disso, cara. Lá tem condição para isso. Mas a gente tem um defeito muito grande, não vou falar só da consciência negra, em todas as áreas. Crente não pode ter prosperidade. Você vê, se um crente tem prosperidade é porque está roubando. Então, o nosso país, ele tem um defeito muito grande. Qual que é o defeito? Em a gente ver pessoas crescer. É o espírito de inveja do cão do Satanás, que é uma coisa incrível. Eu não posso ver o Ariel com um carro bacana, porque isso é ruim, ele roubou. Não, eu não posso olhar para ele. Cara, o cara trabalhou, correu atrás, está pagando, está fazendo a diferença. Então, a gente tem que mudar, o Brasil nossa tem cultura. tem que mudar na cultura, porque eu tenho que ser feliz e olhar assim, cara, o Joaquim, cara, se ele tem um carro bacana, porque ele ralou e só Deus sabe o que ele fez para ter aquele carro. Com certeza. A gente tem que mudar isso. A gente fala da consciência negra, mas o país é uma porcarada de coisa errada. Essa é a realidade. Por isso nós estamos buscando logo nós estamos trazendo uma cultura diferente aí, da onde que a gente vamos estar tendo uma abertura para poder estar falando sobre as nossas culturas, sobre tudo que vem na parte cultural. É uma porta aberta para o mundo. E outra coisa também, quero mandar um forte abraço aqui para o grupo Farra Veterano. Rapaz, vocês param com esse negócio aí de agarrar no campo aí, hein? Rapaz, estou aqui acompanhando vocês, estou de olho em vocês, hein? Então tá aí, o Farra Veterano, gente, é um dos grupos em Aparecida de futebol que estão em todos os estados, em todas as cidadinhas próximas aqui, os setores de Aparecida de Goiânia. O Grupo Farra, forte abraço. É só juntar com eles lá e a farra tá feita. Vamos para as nossas considerações finais, que eu estava olhando o olhar aqui, até o nosso diretor colocou a mão ali no relógio, que ele cobrando aqui a gente está com a última música preparada, Ariel, a última música preparada, então vamos terminar. Eu quero agradecer o Paulo Caetano, entendeu, pela sua presença inenarrável aqui. Então, antes da gente terminar, o Joaquim vai trazer as considerações, e aí eu vou passar a bola para ti, você traz suas considerações finais, em seguida o Ariel termina colocando a música e a gente encerra o nosso programa. Vamos lá, Joaquim? Então, vamos lá. Então, gente, muito obrigado por vocês estávamos conosco até agora, assistindo essa live aí, de tanta discussão. E eu peço para vocês também, olha, antes de nós terminar a live, tá com o dedinho lá, naquele joinha lá, para poder entregar, o YouTube vai entregar isso aí para outras pessoas que não conhecem o nosso trabalho. E também um forte abraço para todos que estão acompanhando a nossa live aqui. E um abraço aqui para o Valério do Estúdio Raiz. Valério, forte abraço, nós estamos juntos aí. E outros amigos também, meus amigos, familiares. E estamos aqui, Paulinho, muito obrigado por você ter vindo aqui conosco, aceitado o nosso convite. E foi muito bom, muito importante mesmo, falar da sua cultura, falar da sua raiz, falar do que você representa para essas pessoas que estão lá. É a voz daquele povo que está calado, porque não encontra espaço para estar falando o que você acabou de falar aqui. Dando uma oportunidade para vocês mostrar o que é o processo, como que é a vivência e como é que é os valores da terra dos quilombolas. Gente, só tenho a agradecer. Forte abraço, Marcelo, obrigado. Ariel, então, nosso diretor aí, forte abraço também. E até segunda-feira que vem. Vamos lá, Paulo. Eu aproveitar a oportunidade para agradecer vocês, né, por ter aberto essa porta aqui para a gente falar sobre uma cultura muito importante. E agradecer e parabenizar a minha prima, que é diretora da Escola Municipal Estadual do Brejo São Caetano, Colégio Quilombola, né, e que ela rege com muita maestria. Um abraço especial para toda a minha comunidade quilombola do Brejo São Caetano, e dizer que para o meu povo que acredite na nossa terra, acredite no nosso solo,
porque nosso solo é o melhor do Brasil. E falando sobre os nossos conhecimentos que Deus nos deu, né, esse conhecimento, essa música que eu fiz seria uma música gospel, né, que nós tínhamos tocado. Essa daqui que vai tocar aqui é uma música secular, né, uma música secular que retrata, né, o cotidiano. Então, assim, a gente tem a versatilidade de escrever. Eu sou apaixonado por escrever. Eu vim descobrir isso não na época da escola, porque eu tive um defeito na época de escola. Eu gostava muito de rabo de saia. E aí depois que eu fui tomar a paixão por isso, né, por cultura, por escrever, discutir política, igual nós estávamos falando ali sobre família. Então, assim, a gente pega um pouquinho de cada coisa, mas a responsabilidade disso é de Nelson Francisco Neres, que é meu avô. Parabéns. Vamos lá com a música, meu amigo Ariel Santos. Amanheceu no boteco de novo, ainda vive dizendo pro povo que tá no maior love com outro amor. Você sabe, te conheço bem, sei que cê não tá com ninguém e que o nosso amor nunca superou. Composição Paulo Caetano. Pelo que sei de você, tá na maior deprê, toma até remédio pra me esquecer. O nome desse remédio é cachaça, cê toma de 12 em 12, tentando não ligar pra casa. O nome desse remédio é fingimento, você fica sorrindo por fora, mas vive chorando por dentro. O nome desse remédio é cachaça, que cê toma de 12 em 12, tentando não ligar pra casa. O nome desse remédio é fingimento, você fica sorrindo por fora, mas vive chorando por dentro. Música O Remédio é Cachaça, compositores Yasmin Neres e Paulinho. Minha filha e Nossa, ela que tá Yasmin Neres e Paulinho Neres. Ela teve a pitadinha da minha filha na composição. Voz, hein? Que bom. Gente, a gente está terminando nosso... Eu não poderia terminar o programa. Meu amigo Ariel falou que um parente dele lá na Bahia, Naide, lá da Bahia, tá passando por cirurgia. Me explica um pouco isso aí, Ariel. Cirurgia no útero. Então, aproveitar que a gente está aqui, eu gostaria que você fechasse os seus olhos. A gente sabe que Deus está no controle de todas as coisas e nós temos fé que a mão de Deus pode tocar essa filha do Senhor, entendeu? Não importa se ela está no outro estado. Então, feche os seus olhos. Eu quero fazer aqui uma oração que o Senhor Jesus possa tocar e que nessa cirurgia nada de mal aconteça. Senhor, usa as mãos dos médicos para que tudo ocorra bem. Nós aqui abençoamos o estado de Goiás, nós abençoamos, porque nós cremos que só existe um Deus, e esse Deus é onipresente, esse Deus está em todos os lugares, e nós agora ligamos e declaramos: filha, receba o milagre de Deus, filha, receba a proteção de Deus, e que nenhum mal chegue na tua vida, em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo. Amém. Que Deus te abençoe. Nós terminamos a nossa live aí. Até segunda-feira. Tchau, 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 tchau.